Foi um jogo decisivo, né? E realmente a gente fez um primeiro tempo muito bom, uma volúpia muito grande, mas o time sentiu, fisicamente sentiu. Hoje, para você ter uma noção, eu tive que fazer 4 substituições por ordem física, não por ordem tática. Só fiz uma substituição por ordem tática, que foi a entrada do Brian e a saída do Naninho. O restante, todos, foi por ordem física. Então é complicado, né? A gente entende, os jogadores realmente se doaram ao máximo, fizeram um esforço subhumano para poder conseguir jogar a intensidade do jeito que a gente queria. Você vê, teve times que conseguiram prorrogar o jogo, mesmo jogando no mesmo dia que a gente, passaram o jogo para domingo, né? Então, isso tudo são tempos que a gente teria de recuperação, nós não conseguimos, mas a gente tem que reclamar não, conseguimos uma vitória, foi eles que conseguiram estar nesse momento, muitos times que gostariam de estar nesse momento, a gente não tem que reclamar não, mas a gente tem que expor a verdade, né? Não é fácil, não deu nem 72 horas de um jogo para o outro, então não é fácil os jogadores aguentar um ritmo. Hoje em dia todos os times estão muito bem preparados fisicamente, então você vê que o Botafogo fez de tudo para poder conseguir a vitória também. Vieram 2 dias, mesmo sendo 4 horas de distância, vieram 2 dias, descansaram ao máximo, jogaram com um espaço de tempo muito maior do que o nosso. Isso tudo, se você colocar na balança, faz diferença, mas os jogadores mereceram, buscaram a vitória até o final e Deus premiou com essa vitória, né? Queria agradecer a nossa torcida que veio, que realmente o fator de diferença, né? Para a gente é um torcedor que empurra o nosso time, que dá força, e isso faz com que a gente vá buscar força até onde a gente não tem. Professor Márcio, o senhor considera também que essa reação do Botafogo no segundo tempo foi beneficiada também pelo cansaço do time do CSA, ou surpreendeu o senhor o que fez o técnico Pisa com as alterações? Não, eu não vou simplesmente falar que foi só por ordem física. Eu tive lá do outro lado também, eu sei que são jogadores que têm muita qualidade, mas com certeza fez diferença, né? Fez diferença. Então a gente teve que, dentro da partida, é como se a gente tivesse que trocar pneu com o carro andando, né? Então isso realmente é complicado, mas mais uma vez eu falo, né? O time está de parabéns pela luta, pelo empenho, pela superação que eles tiveram. Professor, nesse momento é quase que inevitável de se perguntar, né? Reta final de Série C, faltando pouquíssimos jogos aí para acabar essa primeira fase, o time segue vivo na Copa do Brasil, joga já nesse meio de semana também, antes do compromisso contra o Itabaiana fora de casa. E qual é a expectativa, né? Eu pergunto isso porque os 2 jogos são extremamente importantes. Um, financeiramente falando, histórico também, que seria o jogo contra o Vasco, no caso de uma classificação à próxima fase. O jogo do Itabaiana, fora de casa, pode deixar o time matematicamente muito mais próximo dessa classificação, né? Como é que se faz esse planejamento, primeiramente, porque são 2 jogos muito próximos, aí o senhor esbarra também naquela situação que o senhor comentou, pouquíssimo tempo entre um jogo e outro, nesse calendário do futebol brasileiro corrido desse jeito, mas os jogos estão aí, são 2 jogos extremamente importantes, né? Como é que faz esse planejamento para esses 2 jogos? Prioriza um, o outro não? Vai para cima, enfrenta os 2? Como é que se faz isso? Olha, eu já falei isso daqui no primeiro jogo que a gente jogou. Você está no comando de uma equipe como o CSA, não dá para priorizar um campeonato. Mesmo a gente sabendo que é muito difícil, com um elenco reduzido que a gente tem, conseguir manter uma intensidade em todos os jogos. Hoje deu dó. A gente chegou no vestiário, Thiago Marques, Felipe Albuquerque, não tinham a mínima condição de voltar para o segundo tempo, né? Eles deram tudo que eles podiam, deixaram tudo lá no campo, lá no primeiro tempo, e a gente teve que fazer as substituições. Então, são jogadores que estão entrando na equipe, não tem o mesmo entrosamento. É lógico que a gente cai um pouquinho, né? Não só tecnicamente, mas em termos de conjunto a gente perde um pouco, mas eu acho que a gente tem que enaltecer, né, a luta, o empenho que eles tiveram, a dedicação e a honradez com essa camisa do CSA.
Márcio, foi o lance do Marcelinho que... Obrigado, Oscar. Foi o lance do Marcelinho que culminou com o pênalti que ele sofreu. Mas antes disso, eu observei um detalhe. O senhor chamou muita atenção dele ali à beira do gramado, né? O que aconteceu naquele lance? Era um ajuste que o senhor queria mais taticamente dele em campo, é isso? Não, não. O que a gente estava falando pro Marcelo, né? O Marcelo é um jogador que eu lancei, então conheço muito, né? Como fosse um filho ali. O que a gente estava falando pro Marcelo é que ele tinha gás ainda para poder, né, fazer uma diferença para a gente. E, graças a Deus, ela sobrou ali para ele mais inteiro, que tinha entrado, né, no decorrer do jogo. E ali no afã da gente gritar e tal, isso é uma coisa normal. É coisa normal, mas deu tudo certo. O Marcelo fez o lance do pênalti, né? O Silas pegou um chute muito bom, que proporcionou a gente a condição de sofrer o pênalti, né? E o Enzo, com a categoria de sempre, fez o nosso gol de vitória. E eu acho que dá um alívio, né? Porque você vê que quase do meio para o final do segundo tempo, aí já não existia mais nenhuma tática, nada, era mais a vontade, a garra, tanto de um time como do outro, né? Virou um ping-pong ali, e quem tivesse a felicidade de fazer o gol ia sair vencedor. Graças a Deus foi a gente. Professor, o senhor falou que acabou tendo que fazer 4 substituições por necessidades médicas, ali, clínicas também, né? Também para preservar os atletas para essa sequência de campeonato. Mas Baianinho saiu antes ainda no primeiro tempo, o senhor teve 2 modificações já no intervalo, né? Uma delas foi o Thiago Marques, a outra o Felipe Albuquerque. Esses jogadores, como é que está a situação deles? Foi realmente por precaução? O senhor já tem uma avaliação mais concisa sobre esses? Eles preocupam para as próximas partidas? Preocupa. O Baianinho, ele, no início do jogo, se vocês lembrarem, ele levou uma entrada por trás, né, que era no mínimo cartão amarelo, não teve nenhuma como posso falar, um cartão do árbitro ali para o jogador, que entrou por trás, uma falta realmente violenta. E depois uma falta que o Islam fez, que pegou a bola, foi bem parecido, só que ele pegou a bola, e o jogador do Botafogo não pegou a bola, pegou o Baianinho, torceu, ele estava com o tornozelo bem inchado, e isso preocupa o próximo jogo, com certeza. Vamos ver se o departamento médico consegue colocar esse jogador em condição para que a gente possa ter mais uma opção para o jogo do Vasco primeiro e depois do Itabaiana. A minha última, professor Márcio, a qualquer momento você pode anunciar um zagueiro até a próxima segunda-feira. Já é indicação sua? Olha, a gente tá olhando alguns jogadores. Os 2 jogadores que a gente está olhando trabalharam comigo, né? Um pouco mais experiente, o outro um pouco mais novo, né? Aí a gente tem que ver como que vai suceder isso daí para a gente poder definir, né? Eles estão conversando, a diretoria está fazendo o máximo que pode, mas entendam bem, esse jogo era um jogo capital, não só, né, porque a gente precisava chegar no G8, né, mas os jogadores também, para vir, eles ficavam olhando para ver se ia dar certo, para poder. Então a gente acredita que agora, na segunda-feira, a gente pode concretizar. Pode dizer os nomes? É melhor não, porque isso às vezes atrapalha, né? Você sabe como é que funciona. Às vezes o jogador está quase certo, aí a gente fala o nome, vai um outro time, acaba atrapalhando e levando o jogador, né? Às vezes com uma condição financeira um pouco melhor, às vezes com alguma coisa que atrai o jogador para que possa ser melhor. Então é complicado. Então por isso a gente não vai mencionar o nome dos jogadores. Professor, uma última pergunta de minha parte também, né? Só teve 2 jogos à frente do CSA, os 2 jogos em casa, não é? Com o torcedor aí fazendo a sua parte também. Segue invicto, uma vitória e um empate. Agora só vai para 2 jogos fora de casa, né? Vai manter essa estratégia também de botar um CSA mais atuante ali no campo de ataque? O senhor vai priorizar esse jogo mais reativo? Não tem esse negócio de jogo em casa, fora de casa? Como é que Márcio Fernandes atua nesse sentido, professor? Olha, nós vamos jogar contra uma equipe de Série A, uma equipe que tem realmente jogadores que podem definir uma partida individualmente.
Então a gente tem que ter os nossos cuidados, mas é claro que a gente também tem que pensar que nós podemos fazer um gol e as coisas ficarem melhor para a gente. Então, é durante o jogo que a gente vai saber realmente como que a gente vai proceder. É claro que a gente vai montar uma estratégia, mas a gente só vai poder saber se ela vai funcionar ou não durante o jogo.